Jesus não ressuscitou e eu posso te provar isso. Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento. Talvez você seja alguém que duvide da ressurreição de Cristo Jesus. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero falar a respeito dos dois lados da ressurreição e quais são as implicações dessas duas possibilidades na nossa vida. É claro, eu acredito na ressurreição, creio que ela tenha sido real. A Escritura fala sobre diversas pessoas que testemunharam essa ressurreição. Então, as primeiras mulheres ali no túmulo testemunharam, os discípulos a caminho de Emaús. Nós temos, por exemplo, Jesus aparecendo a Pedro, Jesus aparecendo também para os discípulos no cenáculo. Então, a Bíblia está recheada de textos que testemunham de forma favorável, comprovando a ressurreição do Senhor, mostrando por várias perspectivas, de várias formas, por vários pontos, que Jesus de fato ressuscitou. E hoje eu quero olhar com você para o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser, você pode abrir aí o texto. E nós vamos falar sobre esses dois lados, essas duas possibilidades a respeito da ressurreição. E a primeira coisa que Paulo vai falar ali no capítulo 15 é que a mensagem que ele pregou àquela igreja era inicialmente uma mensagem de que Cristo Jesus morreu pelos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A partir daí, então, ele fala sobre diversas testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Fala sobre Cefas, sobre os 12, fala sobre 500 irmãos de uma única vez, fala também por Tiago e por último ele diz que ele mesmo também viu Cristo Jesus ressuscitado. E então ele passa a mostrar esses dois lados da ressurreição. Primeiro, se Jesus não ressuscitou, Paulo vai dizer que nós ainda somos ligados ao pecado. E isso é algo terrível. Se Jesus não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Essa frase ela é muito importante, porque a ressurreição é aquilo que nos assegura, aquilo que nos garante a nossa fé, a nossa salvação e a nossa vida eterna, a nossa comunhão com Deus. Porque se a ressurreição ela não é real, a nossa fé não tem sentido. A base, o pilar da nossa fé é de fato a ressurreição, porque se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. E ainda como ele vai dizer, se Jesus não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Lá no versículo 15 ele vai dizer isso. Então, se Jesus não ressuscitou, se a ressurreição é uma mentira, nós testemunhamos falsamente que Deus fez algo que ele não fez. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para a nossa fé, isso é muito perigoso para a nossa vida prática. Tudo aquilo que decorre a partir da nossa fé em Cristo Jesus, a partir da nossa fé que Jesus ressuscitou, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida prática, na busca pela comunhão com Deus, na busca pela prática do Evangelho, tudo isso é lançado por terra. Mas por outro lado, nós temos aqueles que creem que Jesus de fato ressuscitou e eu sou um deles. E se Jesus ressuscitou, nós temos uma fé que é verdadeira. Nós temos uma fé que é a verdade e que agora nos assegura não só a nossa comunhão com Deus, mas nos assegura de que nós também receberemos posteriormente essa ressurreição. Quando Cristo de fato se revelar a nós, voltar para buscar a sua igreja, o fato de que ele ressuscitou garante também a nossa ressurreição. Também nós podemos encontrar nessa perícope aqui, a partir do versículo 29, que se Cristo de fato ressuscitou, a nossa vida não é vã. A nossa vida não é inútil, porque agora nós vivemos baseado em um propósito, vivemos baseado em uma missão, vivemos baseado em uma verdade. E visto que Jesus ressuscitou, nossa fé não é vã, nossa vida não é vã, nós somos verdadeiras testemunhas do Senhor e dos seus feitos. E por último, e talvez o mais glorioso de tudo isso, é o que Paulo vai dizer a partir do versículo 50 ao versículo 54, que se Cristo de fato ressuscitou, nós podemos esperar que um dia nós também receberemos um corpo que é incorruptível. Então perceba, nós temos esses dois lados da ressurreição. Aqueles que afirmam que Jesus não ressuscitou e portanto, torna a nossa fé uma fé inútil, uma fé vã. Nos torna falsas testemunhas de Deus a respeito daquilo que ele não fez. Então, se ele não ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós falamos que Deus fez e nós somos falsas testemunhas dele. E nós ainda permanecemos nos nossos pecados, o que seria terrível para todos nós. Mas, por outro lado,
Temos aqueles que creem que a Bíblia é a verdade e que testemunha de forma verdadeira sobre isso e que, portanto, tem uma fé que é verdadeira, tem uma vida que não é inútil, que não é vã, que busca um propósito, tem uma esperança de que um dia também, assim como Cristo, receberá também um corpo de glória. E isso é maravilhoso. É maravilhoso pensar que, embora sejamos pecadores, falhos, tenhamos nossos erros, embora que fôssemos inimigos do próprio Deus, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, dando então um propósito para as nossas vidas, para a nossa existência e também para a nossa fé.